Olá, meus queridos amigos e amigas do Revista da Tarde. Estamos junto com você em mais um programa e é muito bom saber que vocês nos acompanham aí através da Rede Super de televisão e também através do canal Rede Super Curitiba no YouTube. Olha só, ontem, dia 8, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. É claro que não é só um dia que devemos comemorar, celebrar o nosso dia, não é mesmo? E eu desejo a você, querida mulher que nos acompanha nesse dia, um feliz Dia da Mulher, um feliz mês da mulher e que possamos sempre celebrar o nosso dia, não é mesmo? Porque afinal de contas, nós somos muito importante para o mundo, para a sociedade e principalmente ao Criador, para Deus. Então, aí um feliz Dia da Mulher para todas nós. E hoje, nos nossos quadros, teremos só mulheres para trazer dicas para a gente aí. E elas vão falar sobre moda, beleza, estilo, qualidade de vida, bem-estar e sobre os desafios de ser mulher no século XXI. Se liga aí! Estamos aqui com a doutora Fernanda Guiar, aqui no nosso quadro Fique por Dentro. E hoje o assunto é bem importante também. Como se precaver para não cair no golpe do aluguel quando você pretende alugar uma casa de férias, uma casa de temporada? Bem-vinda, doutora Fernanda Guiar. Obrigada, Clarice. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Fernanda, sabe que dias atrás eu vi um filme brasileiro. É um filme assim de humor, né? E mostrava a questão de uma família que convidou uma outra família para passar as férias na praia. E eles então resolveram alugar uma casa. E era assim, meio que no particular, não é mesmo? Entendi. E então a casa, aparentemente, né, quando o proprietário ofereceu para alugar, era uma casa bonita, tinha até piscina. Tinha piscina, tinha jardim, tinha tudo. Mas quando eles chegaram lá, foi realmente cômico. Até vale a pena assistir esse filme aí. Eu acho que é Os Farofeiros, se não me engano é esse o nome. Gente, foi muito engraçado. E ali eu pude ver cenas que acontecem na vida real. Eu já passei por isso há muitos anos atrás com a minha família, de alugar também uma casa e chegar lá pensando que é uma coisa e é totalmente diferente. Você chega lá, a piscina está cheia de sujeira, criando já aquelas plantinhas que vão se criando assim na água, aquele mofo, né? Enfim, o jardim virado no mato, a casa toda mofada, toda horrível. Então, é triste isso, mas acontece, né? Com certeza, Clarice, acontece. E ainda bem que era um filme, né? Porque na Pois vida é. real não tem nada de comédia isso, não tem nada Não, de na vida engraçado. real, não. É bem É triste, triste. é né? verdade. É bem triste. Mas é bem importante as pessoas estarem atentas. Valores muito baixos, atrativos, que hoje em dia, né, a internet, tudo online, fique de olho. Porque aquilo que é muito atrativo, valor muito baixo, tem que ficar Tem já que desconfiar. desconfiar. Então devo ou não pagar o aluguel total quando for alugar uma casa assim para temporada? Como que funciona isso? Não, Clarice, o que é importante? As pessoas estarem sempre atentas a alguns detalhes. Procurar esses sites que nós temos, sites grandes, locar diretamente dentro do site, não locar fora, né, de terceiros, que aparece lá um anúncio no computador de casa para temporada e começar a fazer essa tratativa com essa pessoa que está do outro lado do computador, porque você não sabe se ela existe ou não, né, se é realmente aquela pessoa. Ela pede um valor de sinal, por exemplo, você deposita o sinal, no caso, mas guarda os comprovantes, você precisa ter um contrato, até digo, se for possível, fazer até aquela ligação pelo FaceTime, para a pessoa mostrar realmente que aquela casa existe, as condições que foram postadas daquelas fotos. Olha que dica Né? boa Então essa é bem tua. importante isso, as pessoas assim estarem atentas a algumas coisas. Quando Uhum. não fizerem o contrato, a locação direto com uma imobiliária, porque da imobiliária ela já está numa relação de consumo e ela é responsável também solidariamente se acontecer alguma coisa, né, que não deu muito certo.
Mas Aham. alguns detalhes é importante ficar atento. Entendi. Mas olha, legal isso de você poder ligar pelo FaceTime, ver ali na real como é que é essa casa. E olha, não confiar muito no WhatsApp, que esse é um Não. assunto que nós vamos falar outro dia aí sobre Sim. clonagem de WhatsApp e tudo mais, que tem dado uma dor de cabeça incrível. Mas falando ainda nesse assunto aqui do aluguel, né, de casa de temporada, casa de praia, casa de fazenda e tal. Então, digamos assim, que a pessoa alugou, contratou o serviço. Chegou lá, era tudo fake, não era nada daquilo. O que, que a pessoa faz? O que esperava, né? Se a pessoa chega no local, viu que a casa, o apartamento, né, onde vai ficar aqueles dias, não é aquilo que esperava, a pessoa tem opção. Ou ela fica no local e aí já tira foto daquilo que ela não concorda, já entra em contato com o proprietário para abater do valor, né? Ou não, está insuportável, não dá para nós permanecermos aqui nesse local nesses dias. Não entre. Dispensa na hora, avisa, comunica, entendeu? Nem ficar assim, eu vou ficar então e depois eu reclamo. Não, Tem que ser na a hora. reclamação tem que ser na hora. Importante. E, digamos assim, quais as informações que você acha mais importante que a pessoa deve ter na hora, então, de alugar este imóvel de temporada? Clarice, as pessoas devem estar atentas a tudo, né, hoje. Se ela está fazendo essa negociação com um terceiro e ela não está muito confiante, peça para a pessoa, de repente, mandar cópia do IPTU, do carnê do IPTU, porque ali vai constar os dados realmente da casa, né, o número, o endereço bem certinho. Ela pode aí procurar naquele aplicativo que existe, o Google Earth, que existe aquela casa realmente naquele local. Então, algumas coisas ela pode sim se precaver. Entendeu? Joia. Nesse sentido, assim, de procurar realmente se aquela casa existe, as fotos, de repente, no caso de fazer um FaceTime, porque muitas pessoas têm golpistas especializados nisso, que colocam fotos de mansões, de piscinas, quadras, e chega lá, uma mansão vira uma kitnet. Sim, e como tem, infelizmente, não é? E então, tem que se precaver. Mas se acontecer, o que a pessoa tem que fazer? Foi lá, chegou no local, não era aquilo que ela esperava, não era o prometido, e então faz o quê? A quem ela deve recorrer para rever toda essa questão? Se a pessoa chegou no local, Clarice, e viu que realmente foi golpe, né? Nós estamos falando de golpistas. Sim. Ela deve, em primeiro lugar, procurar a delegacia. Fazer um boletim de ocorrência, comunicar do golpe, porque daí a delegacia já tem os métodos para alcançar, né, para buscar esse estelionatário. Fernanda, que dicas excelentes você trouxe hoje aqui para nós no quadro Fique por Dentro. Muito obrigada. Obrigada, Clarice. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Joia! Então, anotaram aí as dicas? Olha só, interessante, não é mesmo? As dicas aí que a doutora Fernanda Guiar trouxe pra gente sobre como alugar uma casa de férias, assim, e não entrar aí no prejuízo. Precisamos prestar atenção nesses detalhes. Deixa eu ver com o Valdemar se ele já passou algum perrengue nesse sentido, assim, ou se ele conhece alguém que já passou por uma situação assim de alugar uma casa na praia e chegou lá e não era tudo aquilo. Vamos ver. Vem cá, meu amigo Valdemar. Olá, Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Clarice? Tudo jóia? Olá, queridos telespectadores do programa Revista da Tarde. Abrimos o programa hoje, né? Uma homenagem muito especial, homenageando a nossa querida apresentadora. Eu quero que registrar aqui a todas as mulheres telespectadoras, com todo carinho, com todo respeito, né? Como a Clarice bem falou, o mês de vocês não é só um dia e nem um mês. A gente tem mania de tratar uma data, mas mais do que nunca as mulheres elas têm se tornado em evidência dentro de uma sociedade, né? Percebendo, obviamente, adquirindo seu espaço com muito respeito, e isso é muito saudável. Então, parabéns, não só pelo dia, mas pelo mês e pela continuidade da vida de cada uma das senhoras e
e das meninas, né? Porque nós não temos só Verdade. senhoras no nosso programa, né? Sim. E Deus abençoe a vida de vocês. Mas estamos aí no quadro da doutora Fernanda, falando sobre aluguel em praia. Olha, eu conheço várias pessoas que já se decepcionaram com essa situação de alugar a casa através de sites, ok? Sem olhar a casa, e quando chegaram lá, infelizmente, Clarice, eles não foram muito felizes. Pois é, uma pena, né, que isso possa ainda acontecer, mas, gente, acontece. Eu mesma já caí nessa há muito tempo atrás. Você chega lá e não é nada daquilo que você pensava, né? Então, temos que ter esses cuidados aí e buscar informações para não cair nesse golpe aí, nessa furada, não é mesmo? Sem esquecer, né, Clarice, que quando nós fazemos uma locação pela internet, e hoje eu vender as imagens pela rede social é muito fácil. Né? Eu posso vender uma imagem que de fato não é aquilo que eu estou entregando. Né? Infelizmente, nós temos que ouvir as dicas aí da doutora Fernanda, e nós temos que buscar empresas com maior índice de confiabilidade. E eu sempre dou uma dica para você que nos acompanha. Eu sempre, quando vou procurar algo para alugar no litoral, ou qualquer viagem, ou até mesmo o Airbnb, né, que tem sido muito utilizado, eu sempre vou nos comentários de quem já passou pela casa. Legal, boa Acho dica que isso também. aí dá uma segurança para todos nós. Sim, muito bom, Valdemar. E olha só, Valdemar, já que hoje nós estamos assim trazendo os nossos quadros só mulheres, tá? Que assim, o nosso programa tá especial hoje para mulherada, não é verdade? A gente teve um bate-papo com a querida Neuza e ela nos conta um pouquinho da sua história. Veja só que interessante o que ela traz pra gente. Essa é a Neuza e ela veio aqui para nos contar os desafios de ser mulher. Neuza, como que tem sido a sua vida, como que era antes, como que está agora? E me fale um pouco sobre os desafios do dia a dia de ser mulher. Então, antigamente a minha vida era mais tranquila, era dona de casa, cuidar dos filhos, da casa, do marido. Os filhos cresceram, o marido acabou falecendo, daí vieram os desafios. Aí tive que me tornar mãe, de certa forma empresária, cuidar dos negócios da família, e daí resolvi fazer faculdade. E como que você, então, essa faculdade ela veio para ajudar você a se tornar uma empreendedora, uma empresária, a aprender a administrar os negócios? Sim, eu fiz administração de empresas. Foi também para preencher aquele espaço vazio que ficou, né? E me ajudando também em administrar a fazenda. Olha só, e com quantos anos você decidiu, então, fazer essa faculdade? Tinha 52 anos. E eu era avó da turma, que era uma turma de gente jovem, mas foi assim, fui muito bem. Os alunos, né, os meus amiguinhos de sala, eles me chamavam de avó muitas vezes, porque eu já era avó também nessa época, eu já tinha uma netinha, né? Mas foi assim, foi um desafio difícil, porque você voltar a estudar depois de tantos anos, você tem que estudar bem mais. E como a gente já tem 50 anos, 52, você aceita aquilo com mais responsabilidade. Então, às vezes eu passava até de noite estudando, mas foi um tempo muito bom, tempo gratificante, e deu para fazer tudo. Cuidar da casa, tinha um filho só nessa época em casa, os outros eram casados, né? E cuidar dos negócios. Na sexta-feira eu saía da aula e ia para a fazenda, cuidar de lá, voltava no domingo. Era uma correria, mas Deus sempre me ajudou, sempre esteve comigo. Que linda a sua história, né? Teve um lado triste, você, né, perdeu o seu esposo e tudo mais, mas Deus nunca abandonou. E você não parou, você foi procurar algo para, né, não ficar triste em casa, para se ocupar, foi aprender. E hoje você está formada, então você cuida, administra os seus negócios, cuida da família, cuida da casa e consegue tempo para cuidar de você também, né? Porque é muito bonita. Obrigada. Obrigada. A gente tem o tempo nós fazemos, não é verdade? Às vezes, não tenho tempo, mas nós fazemos o tempo. Então eu faço academia também.
deixei de jogar vôlei porque o joelho não ajuda mais, mas a gente faz outras coisas, né? Pilates, e continuo cuidando da casa, agora tenho os netos morando comigo, agora voltei àquela correria de mãe, levando o neto para a escola cedo, indo buscar na hora do almoço, e assim vai indo. Parabéns. Neuza, e uma coisa importante que eu vejo que você faz é não deixar de cuidar do coração, do espírito, não é mesmo? Onde que você busca, né, então, essa ajuda para o espírito? Olha, essa ajuda veio maior, eu era católica, então eu sempre tinha um grupo de oração, e depois acabei entrando na igreja evangélica. Até o padre da igreja católica diz assim que o que eu precisava na época de mais apoio, eu ia encontrar nos evangélicos, porque o evangélico tem muito aquilo ao acolher. E realmente eu fui muito bem acolhida, daí vim aqui para a PIB, e aí eu fui entrando no Ministério de Mulheres, eu fui me entrosando. Então, depois vim para o MCM, que é esse de hoje da terça-feira, né, Mulheres Cristãs em Missão. E aí você é um local muito gostoso, porque você tem encontro com mulheres que acolhem, mulheres que abraçam, que muitas vezes as pessoas chegam que nunca receberam um abraço. Eu já tive uma que eu abracei, é o primeiro abraço que eu estou recebendo. Então nós temos assim, é gratificante você trabalhar com mulheres. Eu tenho uma célula de oração de mulheres na minha casa, toda quinta-feira. Então a gente vai se tornando um vínculo tão gostoso, e Deus está sempre no meio de tudo isso, né? Então isso que é importante para nós, é a força que vem do Senhor. Que lindo isso, a força que vem do Senhor. Que essa frase possa ajudar muitas mulheres e que a sua história, Neuza, possa impactar a vida de outras mulheres que estão nos assistindo hoje, que muitas vezes as mulheres pensam em desistir. A jornada terrestre não é fácil, né? A nossa jornada aqui nesse mundo, mas a gente pode vencer, e você é um exemplo de vitória, um exemplo de mulher determinada, mulher que não parou, que foi em busca dos seus objetivos e está aí, é uma vencedora. Parabéns para você. Obrigada por tudo. Fico feliz de poder estar contando um pouquinho da minha história, que possa ajudar outras pessoas também, né? Que não se sintam assim, já estou com essa idade, não posso. Não, você pode fazer uma faculdade, você pode fazer um esporte, você pode frequentar um grupo de mulheres de oração, que é um convite que eu faço para as mulheres, que elas não têm ideia o quão gratificante é. Hoje em dia, nosso grupo, nós somos amicíssimas. Então, uma sabe que tem o apoio da outra, e isso é só Deus mesmo. Maravilhoso, parabéns. Deus abençoe a sua vida. Gente, realmente a Neuza, ela nos ensina muito. Você aí, mulher que está nos acompanhando no dia de hoje, pode ser que você tenha passado por isso também, não é verdade? A vida é assim, ela nos traz muitas surpresas e às vezes a gente não sabe o que fazer, mas o importante é não desanimar, o importante é fazer algo, e como nós estávamos falando aqui nos bastidores, não é mesmo, meu amigo Valdemar? Eu acho que tem uma palavra que define isso. Que palavra você acha que seria, se a gente for dar uma palavra para definir o que a Neuza fez? Olha, a dona Neuza Antunes, ela trouxe para nós uma palavra que define essa mulher. Ela se reinventou, né? Ela recomeçou. Enquanto muitas vezes nós nos deparamos com cases, né? com casos de pessoas que têm uma dificuldade de se reestruturar, de recomeçar. Eu fico muito feliz de ver o depoimento dela, porque ela conseguiu retomar a vida dela, ela se reinventou. Por que não falar de novos começos? Isso mesmo. Né? Então isso mostra para nós, e é óbvio, o quadro está totalmente voltado às mulheres, né? Vocês têm essa capacidade. Eu tenho acompanhado, conversado com muitas experiências parecidas com essa da dona Neuza, mas é impressionante como uma mulher ela tem
essa capacidade ainda acima do que o homem de se reinventar. Graças Eu percebo a e me Deus. deparo muitas vezes com homens, Clarice, quando enfrentam a adversidade da vida, eles têm uma dificuldade de se reinventar. E as mulheres, vocês têm esse expertise, eu não sei, é algo diferente. Por isso que a Bíblia diz que vocês são auxiliadoras, porque vocês sempre vão trazer algo novo para os homens. Olha só que legal, é isso mesmo. E assim, uma coisa interessante que a gente não pode deixar de falar é que mulheres ajudam mulheres, É isso né? aí. É aquela coisa assim que quando a mulher precisa bater um papo, ela procura uma amiga para conversar, né? Ela procura uma rede de apoio. E é interessante que a Neuza, não é mesmo? Ela procurou essa rede de apoio, ela foi atrás, ela fez a parte dela, mas ela também procurou essa rede de mulheres para ajudá-la. E ali ela encontrou, né, o conforto, ali ela encontrou o abraço amigo, o sorriso, a acolhida e principalmente ela conseguiu continuar a ficar conectada com Deus. Porque muitas vezes, quando acontece alguma coisa muito triste na nossa vida, uma adversidade, a gente enfraquece, não é mesmo? E na fraqueza parece que a gente não tem nem força de buscar a Deus, mas por isso que é importante ter pessoas por perto, pessoas em volta, essa rede de apoio que nos seguram, que nos mantém firmes. Então, parabéns a Neuza, você é maravilhosa, Neuza, e que você continue com essa força toda, né? E obrigada pelo seu exemplo aí de não ter desistido e ser essa mulher linda, maravilhosa e abençoada que você é, viu? E não esquecer, Clarice, que essa rede de apoio, no caso da dona Neuza, ela optou dentro de um contexto onde ela se relacionava. Mas isso vale para tudo, né? Vale para nós na área da saúde física. Hoje você tem rede de apoio aí, por exemplo, eu tenho observado na cidade que nós vivemos que tem muito clube de ciclismo. E é muito legal, porque as pessoas elas não se conhecem e eles descobrem que tem uma galera que sai para pedalar, que sai de tal lugar. E ali eles formam um grupo de apoio para fazer aquela pedalada. Então, Muito legal. Dentro de todos os contextos, sempre é legal a gente buscar o apoio realmente no próximo, né? Isso é agradável, né? Muito Fica aí o joia. exemplo da Neuza, parabéns, né? E ficamos felizes de compartilhar essa matéria extraordinária dela. Isso mesmo, Valdemar, com certeza. E agora nós vamos falar sobre pulseirismo. Você sabe o que é pulseirismo? Então, presta atenção nesse bate-papo que tivemos com a Gisele Jansen. Olá, gente! Hoje estou aqui com uma visita muito especial para fazermos um bate-papo. É ela, a Gisele Jansen, ela que é empresária no ramo de joalheria. E ela veio aqui contar um pouquinho da história, aonde ela empreende e também, é claro, dar umas dicas muito legais para a gente. Seja bem-vinda, minha querida amiga Gisele. Obrigada, Clarice. É sempre muito bom ter você conosco, até para quem já viu, já assistiu ou ainda vai assistir, a Gisele já esteve conosco em um outro momento no Café de Empreendedores, né, na Alcance. E foi muito legal, porque lá, né, Gisele, a gente pôde conversar um pouquinho, você contar bem resumidamente sobre o que você faz. Mas para quem não viu e tal, vamos relembrar aqui o pessoal, a sua área, no que você empreende. Fale um pouquinho sobre o seu empreendimento. A minha área é do ramo de joalheria, trabalho com acessórios femininos e tenho uma sócia que também, né, faz uma outra parte, a parte mais de marketing da empresa. Nós juntas estamos nos programando para montar um e-commerce de joias e vim, né, a convite da Clarice para mostrar algumas tendências, deixar ela mais linda com os acessórios. Com certeza. E olha só, gente, hoje ela trouxe aqui para mim, aliás, foi ela que montou tudo aqui, né? Ela que me arrumou, ela que pôs essas peças lindas aqui na minha mão, no meu braço, estou com um brinco maravilhoso e um colar. Muitas vezes, você aí que está acompanhando a gente, já aconteceu com você de você até ter uma peça ou de repente sentiu vontade de comprar uma peça, uma joia ou uma semijoia e você não sabia muito bem como combinar essa peça? Pois é, comigo acontece meio que direto. Então, como é importante você ter aí alguém que possa te ajudar. E você, Gisele, essa pessoa, né, que entende muito, você trabalha já há quanto tempo nesse segmento? Eu
eu trabalho, o meu marido, né, vem do histórico, ele era ourives, hoje ele tem uma outra formação, então eu fui aprendendo com ele ao longo dos anos de casada, ao longo dos 17 anos de casada, então já faz um tempinho que você vai tendo umas percepções dos acessórios, de como utilizá-los e tudo mais. Ai, que legal, porque assim, não é apenas, né, vender a peça para a cliente, mas é ajudá-la a ficar satisfeita com aquilo que ela vai usar e saber usar, não é verdade? E muitas vezes, o que adianta ter a peça guardada lá numa caixinha? Como a gente estava comentando antes ali nos bastidores, né? Muitas vezes a gente tem lá aquela pecinha guardada e não sabe como usar, não sabe com o que vai ficar bom. Então, acho legal essas dicas que você veio trazer para a gente. Conte para o pessoal que está aí ligadinho com a gente, o que você pensou quando você escolheu isso aqui. Tem um nome, né, quando a gente usa, por exemplo, mais que uma pulseira. Como que se chama isso? Hoje é uma tendência, eu acredito que ela fique por um bom tempo, que é o pulseirismo. A utilização de várias pulseiras, né? Eu tô aqui com 3 também. São várias pulseiras de várias cores, né? Pérola, ouro, mesmo bijuteria, uma prata. Você faz essas misturas e elas ficam muito bonitas. Ela já é uma tendência há alguns anos e eu acredito que ela permaneça porque ela já faz parte do look da mulher, principalmente da brasileira. Uhum. E fazer as combinações é que é o bonito. Muito legal. Então, pode misturar, né? No caso aqui eu tô com pérola, eu tô com pecinhas douradas e depois tem outra aqui que eu, na verdade, não sabia que podia misturar e você já me ensinou que pode, né? Que são pedrinhas e coloridas ainda, olha, bem suave. Então, eu achei fantástica essa mistura. Isso. E a gente poderia até continuar... Até colocar mais. Colocar mais pulseiras de prata, de ródio negro, né? Você pode fazer essas misturas, porque mesmo que você ache que não combina, elas combinam, até pela própria tendência do pulseirismo, que não é aquela coisa, azul com azul claro com azul mais clarinho. Você pode misturar a pérola com os cristais coloridos e ela fica perfeita, fica linda. Mesmo você usando um branco com preto, e de repente, então só a pérola ela ficaria mais clássica, mas ela fica muito bonita. Ela dá um brilho até a roupa, né? O acessório muda a roupa. É verdade, com certeza se eu estivesse aqui então, com esta roupa, com este look, sem essas peças, estaria totalmente diferente, sim, não é? Porque traz aquela harmonia, traz aquele brilho, aquele charme, não é verdade? Deixa a gente mais bonita realmente. Eu simplesmente me apaixonei por todas essas peças. Use e abuse. Pode usar e abusar das pulseiras, então. Misturar. Então, vale misturar. Obrigada, Gisele. Obrigada a você pelo convite. Muito legal, matéria sensacional. A Gisele sempre trazendo algo novo, né? Não tenho dúvida nenhuma que isso contribui muito com todas vocês que acompanham o programa Revista da Tarde. Quando a gente fala assim, a princípio eu estava aqui conversando com a Clarice, mas pulseirismo. Aí eu dei uma olhadinha no braço da minha querida apresentadora, aí eu descobri, gente, né, que é essa mistura de pulseiras no pulso, ok? Em que você pode quebrar, não precisa ser aquele padrão lógico de pulseiras, né, Clarice? É isso que vocês hoje atuam e se utilizam dessa moda. O pulseirismo é uma moda. É verdade, Valdemar, é uma tendência que já acontece já há algum tempo, né? Mas que ela não acho que ela vai continuar, sabe? Porque as mulheres estão gostando, né? Como a Gisele Jansen falou, fica bonito, você pode brincar, usar a sua criatividade, usar as peças muito assim, legal, misturadas e tal, que não tem problema nenhum, fica lindo, fica charmoso. Então, para quem gosta, ficou aí a dica da nossa querida Gisele, então que você possa aí sair por aí bem lindona, usando todas as suas pulseiras, nada de deixar as pulseiras guardadas aí na sua caixinha, né? Deixar enferrujando lá, estragando, não, mofando, né? Que nada, usa elas e é isso aí, e tá tudo bem. Mas agora a gente vai falar sobre saúde e bem-estar e quem trouxe para nós essa matéria foi a nossa querida Emily, com a doutora Gilmara. Se liga aí. Quem
sofre de mau hálito costuma ficar com vergonha de conversar sobre o assunto ou de conviver socialmente. Então, por isso, para a gente quebrar um pouquinho dessa vergonha, a gente veio conversar com a doutora Gilmara Nascimento, que vai esclarecer a gente sobre esse assunto. Doutora, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você comentasse um pouquinho de onde que pode vir o mau hálito. Veja bem, o mau hálito, as pessoas nos buscam geralmente quando alguém lhes dá um toque de que elas estão acordando com mau hálito, ou durante o dia com mau hálito, ou a esposa nos procura dizendo, ligue para o meu marido e no retorno fale sobre o mau hálito. Elas geralmente têm até vergonha de falar que o outro tem mau hálito. E quando as pessoas vêm nos buscar, daí, quando o próprio paciente nos busca para a solução do mau hálito, normalmente ele vem com a sensação de que é dente. Então ele senta e fala, ai doutora, que vergonha, ai, acho que meus dentes estão tudo podre porque eu tô com mau hálito, entendeu? Aí, obviamente, que você já conversa, explica que tem várias causas, que tem várias situações, vários fatores que podem causar o mau hálito. Eu poderia falar aqui horas sobre isso, porque esse assunto é assunto de muitas teses de doutorado, de mestrado, de especialização, porque é realmente um assunto que incomoda bastante. Então, o que eu falo para o paciente? Primeiro, vamos ter que analisá-lo, né? Claro que a primeira ideia que vem à tua cabeça quando se fala de mau hálito é a boca, lógico, né? Então, você coloca o paciente na cadeira e analisa o quê? Se ele tem alguma doença na cavidade oral, relacionada a dente e tecidos ao redor, basicamente. Então, você vai procurar cárie, lesões cariosas, você vai procurar dentes abertos, próteses mal adaptadas, você vai procurar falta do uso do fio dental, você vai usar a escovação indevida, você vai usar a busca de placa bacteriana, de biofilme, né, onde tem muitas bactérias. Então, isso é o básico, né? Você procura as coisas assim com relação à higiene, que o paciente pode resolver. Você pode começar, pode ensinar ele a escovar, fazer uma limpeza mais profunda nesse caso, né? Ensiná-lo a cobrar o uso do fio dental corretamente, remover toda essa placa bacteriana, não deixar cavidades abertas, restaurar todos os dentes, tirar o micro-organismo presente da cárie, readequar próteses mal adaptadas, refazer próteses. Os dentes não podem ficar abertos, na verdade. Tem que estar tudo fechado, hermeticamente fechadinho, seladinho. Bem, só que aí você parte para uma outra situação tão importante quanto que, assim, não é só dente nem placa bacteriana que dá mau hálito. São N situações que podem causar mau hálito. E uma delas é a questão do estômago também, né? Exatamente. Então, veja bem, primeiro você tem que analisar vias aéreas superiores. O paciente pode ter sinusite. Nós temos vários seios na boca, temos seios maxilares, seios frontais, seios nasais. Então, nós temos vários lugares que podem ter sinusite, que é a inflamação dos sinos e que pode estar causando mau hálito. Esse exudato que sai da sinusite, muitas vezes passa por trás da cavidade aérea, vai para a garganta, deixando o seu rastro de mau hálito. Então, esse é um dos casos interessantes, super importante. O paciente pode ter desvio de septo, o paciente pode ser extremamente alérgico, né? Então, pode ter um problema de garganta grave, pode viver com as amígdalas inflamadas. Ele pode ter alguma coisa também que não é muito conhecido, a gente que é da área conhece bastante, mas não é uma coisa muito comentada, que existem umas regiões cavernosas nas nossas amígdalas e nessas tem pessoas que fazem uma retenção de resíduos de alimento. E essa retenção fica como umas cavernas e umas bolinhas brancas, que são expelidas muitas vezes quando essas cavernas ficam cheias e a pessoa tosse, porque aquilo começa a incomodar. Então isso é muito comum aparecer no nosso consultório, a pessoa nem imagina que tem, mas ela muitas vezes tem. E tem cura para isso também. Tem até cirurgia do otorrino, de grandes otorrinos, que conseguem fechar essas cavidades cavernosas e a pessoa deixar de ter o mau hálito por essa razão. Bem, aí nós partimos para as vias aéreas inferiores e chegamos no estômago. Na via aérea inferior intermediária, nós podemos ter um refluxo de válvula. Então, vocês sabem que existe uma válvula que regula. Quando nós falamos, nós não nos alimentamos.
Quando nós alimentamos, nós não falamos. Então, o que acontece? Muitas pessoas, essa válvulazinha não fecha bem. Então, fica como se vazando o cheiro dos resíduos alimentares do estômago. Então, outra orientação, as pessoas têm que mudar hábito alimentar. Então, existem alguns alimentos que já são característicos, que nós sabemos que podem trazer esse cheiro quando eles são fermentados no estômago. E se a pessoa tem refluxo, ou se tem essa válvula com um pouquinho de defeito, ela simplesmente vai ter esse cheiro vindo do estômago. Porque essas bactérias estão trabalhando no alimento, fermentando, preparando a digestão, e esse cheiro volta. Então, muitos alimentos, vou citar alguns, né, dos mais conhecidos, que podem trazer esse mau hálito. Queijos, todos os tipos de queijo, tomate, café, alho, cebola, pimentas diversas, condimentos diversos, entendeu? Então, é uma série de alimentos que a pessoa primeiro tem que tirar esse hábito. Aí também pode ajudá-la a não ter mais mau hálito. E você teria alguma dica caseira para passar para as pessoas, que elas possam fazer, né, e melhorar o hálito? Sim. Outra coisa também importante, existe até descrição de mau hálito por problemas psicológicos. Pessoas estressadas, pessoas nervosas, com distúrbios emocionais, causando mau hálito. E mais, que é muito importante lembrar também, mau hálito pode ser sinal de doenças graves em todo o sistema orgânico, como, por exemplo, diabetes. Entendeu? E várias outras enfermidades que a gente não tem tempo de falar aqui, mas poderia falar horas sobre isso, mau hálito. Outra coisa que traz mau hálito, não posso deixar, de falar, muitas horas sem comer. Então, pessoas que fazem dietas restritivas, que ficam dão um intervalo muito grande sem se alimentar, fica com aquele gosto acetonado na boca, aquele gosto horrível, causando mau hálito também. Então, não pode ficar muitas horas sem comer. Dicas, assim, como profissional da área, eu tenho que dizer, lógico, que você tem que procurar o profissional para ser informado e para descobrir o que está causando o teu mau hálito, né? Se o profissional descobrir que os dentes estão em perfeitas condições, não temos placa bacteriana ou biofilme, que é mais moderno dizer, presente. Usa o fio dental corretamente, usa a escova corretamente, não tem problemas de sinusite, não tem problemas de refluxo, muda hábitos alimentares e dessa maneira continuar com mau hálito, obviamente que o médico vai entrar, né, geralmente é o gastro ou o otorrino, para buscar outras causas mais profundas que daí não vem mais ao nosso conhecimento do dia a dia. A gente até sabe teoricamente, mas não é a nossa realidade, né? Como diz meu filho, mamãe dentista só entende daqui para cima. Mas não é verdade. A gente tem realmente uma ideia de tudo, tem que saber, né? Mas cada um no seu quadrado. Bem, as dicas além de uma higienização perfeita, não permitir ter cáries de forma nenhuma, próteses mal adaptadas, uma higienização correta, uso do fio dental diariamente, escovação com calma, né? Além disso, evitar os alimentos que trazem o mau hálito e um macetinho bem importante, bem assim, não vamos explicar cientificamente, mas vou dar dica. Ao acordar em jejum, você tomar meio iogurte natural, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Porque os lactobacilos vão trabalhar no estômago, vão proteger esse estômago para quando os alimentos caírem lá, a fermentação não exalar cheiro. Caso você tenha um refluxozinho, uma válvulazinha trepidando mais do que deveria. Muito legal, né? A gente precisa estar sempre relembrando, sempre aprendendo. Embora sejamos adultos e adultas, às vezes a gente fala assim, eu já sei de tudo isso. Mas sempre é bom relembrar. Afinal de contas, cuidar do hálito, cuidar da saúde bucal faz parte da nossa saúde e também do nosso marketing pessoal. Então, é importante cuidar de tudo isso. Obrigada, doutora Gilmara. Obrigada à nossa querida Emily, né, nossa repórter, por trazer essa matéria. E eu tenho certeza aí que muita gente vai aproveitar essas dicas. Bacana, né, Valdemar? Como a gente precisa, porque a gente está sempre falando com pessoas, sempre se comunicando, não é verdade? Aí. Importante esse assunto. Não tenha dúvida disso. Você tocou num assunto bem importante, Clarice, que é o teu marketing pessoal.
né? Infelizmente, muitas vezes é algo tão desagradável, né? Porque você não consegue ter uma conexão com a pessoa quando você se depara com uma situação dessa, que foi a matéria da doutora falando sobre o mau hálito. E é algo que são cuidados assim tão básicos, né, Clarice, que a gente tem que tomar no dia a dia. Principalmente, eu acredito que pessoas como nós, que trabalhamos numa área de comunicação, que nos comunicamos constantemente. Então eu sou um cara que eu fico irritadíssimo se eu não estou escovando o dente mínimo 3 vezes ao dia. Eu procuro me preocupar, sempre ter uma balinha no bolso, porque às vezes o mau hálito não é necessariamente por uma dificuldade de higiene bucal. Verdade. Às vezes a pessoa pode ter um problema estomacal, ok? Ela pode estar com a garganta infeccionada. Tudo isso pode gerar o mau hálito, né? Não somente o não cuidado dos dentes. Então, mas fica aí a super dica. Ficamos felizes, né? Para variar, né? O quadro passa, o programa passa e aqui estamos nós, né? Encerrando mais um programa Revista da Tarde. E eu quero aqui, mais uma vez, honrar as mulheres na pessoa da minha querida Clarice Fogaça. Ontem foi o seu dia, mulher que nos acompanha, você que nos assiste. Então, mais uma vez, eu quero aqui parabenizar a Clarice. Parabenizando ela, eu quero que você se sinta extremamente amada, se sinta querida por toda a nossa família do programa Revista da Tarde. Obrigada, querido amigo. É sempre bom, né, receber esse carinho que vem de você e de todos os nossos amigos, os nossos telespectadores, da nossa família, e que possamos sempre ser mulheres que fazem a diferença, mulheres que ajudam outras mulheres, mulheres que influenciam, mulheres que abençoam, mulheres que vencem, mulheres que conquistam. É isso, nós somos mulheres e podemos fazer a diferença no mundo. Então, que a gente possa cada vez mais fazer essa diferença. Um beijo para você e fica com Deus. Deus abençoe.